Turma, vamos voltar para a nossa discussão de Roberto Jefferson aqui. Em que parte nós estávamos? Você estava querendo queria, dar uma na verdade, cutucada. o que eu gostaria, assim, é que o Guga, com toda essa retórica, porque o Guga fala muito bem, né? A gente não pode tirar essa capacidade dele. Que ele contasse, inclusive, para os telespectadores, para quem está acompanhando agora a Jovem Pan, contasse por que o Roberto Jefferson está preso. Né? Claro. Eu acho que é a grande sacada. Eu Sabe acho por que é um bom ponto? Mas conta desde lá de trás. Sabe desde que é um bom da Lava Jato, desde o Mensalão. Ele é um criminoso condenado pelo Mensalão. Dali. O Lava Jato ele não estava, mas o Mensalão. Mas acompanha pelo rádio. Para vocês que nos acompanham, são 10 horas e 30 minutos. Pode seguir. Além de já ser um ficha suja, por ter uma condenação naquela história do Mensalão, que ele pipocou o embrião da história do Mensalão, aquele que começou a delatar, foi o Roberto Jefferson, depois que ele foi entregue, que estourou a história no colo dele, ele acabou entregando. Qual era o governo? Governo do PT. Tá, que bom. E, enfim, e agora, ainda mesmo com esse histórico de um ficha suja, o Roberto Jefferson, ele voltou a ser um político com uma certa credibilidade entre os bolsonaristas. É interessante que ele foi preso meses atrás com anuência, com concordância da PGR, que foi quem pediu pelo inquérito, e ele foi preso meses atrás depois de fazer um vídeo onde ele aparecia com uma arma na mão, fazendo ameaças à justiça, dizendo que não aceitaria mais responder à justiça, responder a decisões do Alexandre de Moraes. Ele fez um vídeo com uma arma em pulso, fazendo ameaças à justiça. E ele foi preso por isso. E o que diziam os bolsonaristas? Era da boca para fora, era uma encenação. O que ele disse na ameaça? Por que prenderam ele? Por que prenderam? Você recapitula aí, quando você quiser, você bota o vídeo dele. Você bota o vídeo dele. Ele fez um vídeo com armas na mão, fazendo críticas à justiça, de maneira muito chula. Qual foi a ameaça? Foi preso. Com uma arma na mão. Se você está falando da justiça com uma arma na mão, isso foi considerado pela justiça uma ameaça. E ele foi preso por isso. Se você, o mais interessante, gente, é que ele foi preso porque ele estava com uma arma na mão atacando o STF. E segundo os bolsonaristas, ele jamais atacaria. Era só uma encenação. Era só palavras chulas da boca para fora com uma arminha na mão. Alguns diziam até que era uma arma fake, uma arma de mentira. E o que aconteceu ontem? Ele atirou na polícia, ele atirou contra policiais federais, e tem bolsonarista achando razoável, querendo colocá-lo como um herói. Gente, o que aconteceu ontem, qualquer pessoa minimamente democrática vai repudiar. E esse é o momento onde a gente separa quem respeita a democracia e quem não respeita. O exemplo é claro. Lula, só para eu terminar, Lula foi... Só para eu terminar esse raciocínio, olha como é interessante. O Lula foi preso dizendo que estava sendo preso por um julgamento ilegal, que depois se mostrou ilegal. Ele deu tiro? Não, Lula não deu tiro. Só para eu terminar, ele tinha um exército. Mas é que você nunca termina. Eu só quero perguntar. Na verdade, eu não quero te cortar, eu quero perguntar. O que você vai falando, você desembesta a falar. Não é isso. É que você desembesta. Porque você não gostou do que eu falei. Eu não quero te... Porque você não gostou do que eu falei. Eu não quero. Eu não gostei. Não tem absolutamente nada a ver. Porque você não corta o som. Ele desembesta a falar. Não é que você desembesta. Porque você gosta que às vezes eu não quero. Mas deixa eu terminar. Mas, Guga, eu não quero te cortar. Eu quero fazer uma pergunta em cima daquilo que você está falando. Quem instigar, né, Filipão? Quem instigar. Eu quero dar uma pimentinha. Não, a única coisa que eu quero saber é o seguinte: o Roberto Jefferson, tudo isso aconteceu ontem porque ele foi preso diante também há um esquema, enfim, que nós sabemos que foi. Então você concorda que ele foi preso ou ele simplesmente fez toda essa teia de aranha em volta dele porque ele ficou envolvido num esquema de mensalão no governo do PT? É isso? Não, o mensalão não tem mais nada a ver com o Não, mas é isso. Hoje. Mas é isso. Mensalão é uma história que já acabou. Isso que eu quero. Anos. É essa a pergunta. Hoje o Jefferson, ontem ele se comportou como uma espécie de kamikaze, no sentido de tentar criar um tumulto político que poderia, inclusive, custar a vida dele. Inclusive, a filha dele tuitou isso, disse isso na internet, que meu pai vai poder
poder ser morto pela polícia, e foi o que fez a polícia entender que poderia haver um movimento premeditado para que ele de fato se colocasse em risco, para depois virar um Martin, para que isso puxasse esse tipo de narrativa de que a justiça persegue e depois até ataca aqueles que só estão lutando pela liberdade de expressão. Mas ele foi preso, gente, com armas em punho, foi liberado, deixou de cumprir diligências e provocou essa situação de ontem. O tipo de ataque que ele fez a Carmen é óbvio que provoca uma resposta da justiça. Tudo estava sendo premeditado. O que parece que não foi premeditado foi ele ter atirado, jogado granada, aí partiu dele. Mas o resto... Eu quero ver um comentário seu a respeito do cara mais importante de ontem, que se chama, senhoras e senhores, Padre Kelmo. Padre Kelmo. Que nem é padre. Que deleite. Não, Kelmo não. Foi. Kelson. Kelvin. Tom e Esse cara, Kelvin. esse cara, pela primeira vez, desde que ele apareceu nesse cenário, me fez acreditar ontem que ele é padre de verdade. Foi a primeira vez que eu falei, esse cara é padre. Padre Kelmo, Tom e Logo ontem. Ao longo de toda a campanha. Aí você viu que ele é padre, ele foi negociar Paulinho, a rendição. Que padre é esse, meu? Que imagem de South Park que a gente viu ontem, do cara pegando a arminha, entregando. O que foi aquilo, irmão? Né? O padre pegou a arma, irmão. Me ajuda. Não. Que O padre de bandana, né? É o Brasil do Bolsonaro. Ai, que padre, O padre de bandana, padre chicleteiro. Que graça, não. Quando eu vi o padre Kelmo, eu juro pra você, era um momento tenso pro Brasil e tudo mais, mas quando eu vi o padre Kelmo, eu caí na gargalhada. Não teve como, tava com a minha namorada no carro, quase bati o carro. É muito pronto não, isso, né, aqui Paulinho? É um universo paralelo. Eu tô num sonho, eu tô num universo paralelo. Foi demais. Eu até mandei pra Mariana aqui. Que absurdo. Nossa Mari rindo pra caramba. Não é possível que isso esteja acontecendo no mundo real. O Brasil é o país mais engraçado do mundo, até nas tragédias. Mas olha... Uma coisa meio Paulo... xirra, né? Uma coisa... Estou entregando, salvando o castelo de Grayskull, né? Não, assim, não dava para escrever, não dava para roteirizar. Um bom autor não falaria. E agora? Não, agora chega o padre Kelmo com a bandana. Maravilhoso. Absolutamente impossível. Mas voltando à nossa discussão mais pro mundo real, e eu volto a dizer para o meu colega que eu não falo por bolsonaristas, ele deveria perceber até que eu tenho, na verdade, uma opinião diversa do presidente nesse caso especificamente. Sobre o Bolsonaro... Paulinho, posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? São 10 horas e 37 minutos. Para vocês que chegaram agora, o que vocês acham que a gente está discutindo aqui? É o Padre Kelvin. Por favor, Paulinho. Padre Kelvin é demais. Sobre o Padre Kelvin e sobre o Bolsonaro ser ou não aliado do presidente, eu acho que o Felipe fez uma boa descrição de que eles têm uma política de boa vizinhança, né? É bom que as pessoas saibam, que está até no Intercept, um veículo de esquerda, que o Roberto Jefferson, no último mês, entrou com uma queixa-crime contra o Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, né? E o ministro da Defesa. Uma queixa-crime, tá? Esses aliado que entra com queixa-crime contra o outro, eu nunca vi. Agora, eu vejo uma certa coerência nessa posição do Guga, que é igual à da imprensa, do establishment, do PT e tudo mais. Eles acham que o inquérito é legal, que tudo bem as nossas liberdades e a Constituição serem suspensas, como disse a Carmen Lúcia, especialmente para combater adversários políticos. Confesso que eu estranhei uma defesa tão efusiva da polícia, porque normalmente a polícia não tem muito prestígio com essa gente, né? Reparem que entre o tráfico e a polícia, eles sempre defendem o tráfico. Sempre que morre traficante, eles dizem assim, morreu traficante, porém não morreu nenhum policial. Né? Então, normalmente, eu achei essa foi a única parte incoerente. A parte de ficar defendendo ilegalidade, eu achei normal. Reparem, tem uma frase, a parte na própria fala dele, que ele diz o seguinte: este inquérito é legal. Ele assume que todos os outros são ilegais, né? Implicitamente ele assume que todos os outros são ilegais. Mas ele está enganado, porque esse inquérito também é flagrantemente ilegal. E a gente pode enumerar aqui as ilegalidades desse inquérito, mas a gente pode começar na origem, que é o fato do Roberto Jefferson sequer ter foro especial para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sequer. A outra questão, a tal da ameaça, que supostamente ele teria feito ao Supremo Tribunal Federal, ele não faz ameaça nenhuma. Ele só diz com armas na mão que está pronto para se defender. Isso não é uma ameaça. Ameaça é eu vou aí te dar tiro. Isso é uma ameaça. Eu estou com armas na mão pronto para me defender. Não dá para levar a sério, gente.
Não dá. Desculpa, não teve como eu não rir. Igual você riu do Kelman, eu tive que rir. Só pede pra produção. Produção, pode cortar o microfone? Me perdoa, corta, porque tá engraçado. Corta que eu vou rir mais. Nossa, o Guga corta que eu vou rir mais. Isso é um ataque. Vai lá, não, continua passando pano pro ataque contra a polícia. Peraí. Tá muito bonito o que você tá fazendo. Calma, Paulo, calma, não sofra, calma. Calma, padre Kelvin do CQC. Paulo Matias. Calma. Sofri um ataque. Segura um pouquinho, Guguinha, você tá muito nervoso. Por favor, eu tô rindo. Só um minuto, segura. É igual jornalistas. Só ri, cara. É igual jornalistas que sofrem ataques com palavras. Por favor, continua passando pano aí pra polícia. Palavras machucam, Paulo Matias. O padre na igreja, alguém gritou com ele, cai rolando no chão. Ele não percebe que ele queima o filme dele. Isso é ataque. Mas a Polícia Federal ir na sua casa por ordem de um ditador armado e dar tiro em um senhor de 70 anos, isso não é ataque. Isso é ordem democrática. Então entendam que os que gargalham da polícia batendo na porta dos outros e bloqueando conta de empresário, censurando veículo de imprensa, fechando jornal, isso é engraçado. Agora, Deus me livre que alguém fale grosso com a Vera Magalhães. Aí é ataque. Aí cai no chão rolando. Aí, meu Deus, essas pessoas, elas estão em dissonância cognitiva. Pesquisem no Google o que é dissonância cognitiva. É um problema mental. Ora, no Brasil não há crime de opinião. Eu aqui nos Estados Unidos, eu vou criar um paralelo. Se eu chegar aqui nos Estados Unidos agora, eu não gosto de uma justiça chamada, uma ministra do Supremo Tribunal aqui, chamada Sotomayor. Vocês sabem o que acontece se eu fizer um vídeo no YouTube dizendo que a Sotomayor é uma arrombada, uma prostituta? Sabe o que acontece? Nada! Eu estou protegido pela primeira emenda. Sabe como é o nome do país onde você pode falar o que quiser dos seus representantes? Democracia. Que ele está sendo preso por um xingamento. Democracia. Isso é democracia. Sabe o que acontece se eu fizer um vídeo com uma arma aqui? Eu posso pegar aqui um arsenal. Não pega a granada, hein? Pelo amor de Deus. Granada eu não tenho. O resto tenho. É o seguinte, você sabe o que acontece se eu fizer um vídeo com o meu R15 aqui no peito, dizendo assim: eu estou preparado para me defender no caso de arbitrariedade. Podem vir para cima. Sabe o que acontece? Nada. Você sabe qual é o nome do regime onde você pode se opor aos seus governantes? Democracia. Você sabe qual é o nome do regime onde você não pode se opor aos seus governantes? Tirania. Então pode rir à vontade, porque a hiena, ela é o animal que come cocô e ri. E eu acho descritivo. Que cara você baixo. Pode rir, hiena. Pode rir à vontade. Muito bem. Mas eu não acho graça ao ver a Polícia Federal batendo na casa de um senhor de 70 anos simplesmente porque ele xingou uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero viver nesse país. Não vivo. E não quero viver. Muito bem.